Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos na beira do mar, trazendo um vídeo aqui poderoso hoje para vocês e é um mistério mesmo, as coisas que acontecem, as maravilhas que o Senhor Deus faz na nossa vida. E então tá aqui, eu estou em Deuteronômio 4, no versículo 7, e eu queria ler para vocês assim: nenhuma outra grande nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor. Nosso Deus fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. E isso aqui é muito forte, porque a gente, às vezes eu mesma, né, eu fico pensando, meu Deus, será que o Senhor está ouvindo? É difícil pra gente, né, entender o sobrenatural, né, de Deus. E eu tava mesmo em oração e falando isso, e eu abri nessa página. Daqui ele sempre ouve. Por mais difícil, né, como possa ser aí para cada um de nós, né, para todo mundo que é cristão, que está enfrentando dores de parto mesmo, como é bom ouvir isso, que ele nos escuta. Então, né, que seja feita a vontade de Deus, né, tem coisas difíceis aí que estão para acontecer, não sei o propósito de cada um, né, com Deus aí, mas ele nos ouve. Então, por mais difícil que possa ser o momento, mas se a gente tem certeza que o Senhor está ouvindo, a gente ganha forças, E aqui, quando fala assim, em grande nação, eu quero dizer para vocês, a grande nação do Senhor, né? Os filhos de Jacó e as pessoas que aceitam Jesus, né? Sendo ou não sendo filhos de Jacó. E eu falo isso, venho insistindo em dizer isso, que os filhos de Jacó nem sempre são aquelas pessoas que hoje a gente vê aí na mídia, na televisão aí, com aquela bandeira do 666, né? Aquela bandeira, para quem não sabe, para que se você chegou aqui no canal, tem vídeo de um próprio filho de Jacó legítimo dizendo que aquela bandeira é pagã e existe até mesmo antes dos filhos de Jacó. E no decorrer do vídeo eu vou explicando melhor isso aqui para vocês. Mas tá aqui esse versículo que eu queria muito ler, né, para começar esse vídeo com isso, que o Senhor nos ouve sempre. Amém? E aqui em Deuteronômio 4 também diz assim, né? Versículo 11. E então vocês foram e ficaram no pé do Monte Sinai, que estava completamente coberto de escuridão e de nuvens negras. E em cima do monte havia um fogo, e as suas chamas subiam até o céu. Do meio do fogo, o Senhor Deus falou com vocês. Olha que interessante, né? Esse aqui é o momento onde que o Senhor se apresentou para eles, na presença de Moisés, e entregou as placas, né, da aliança. E é nesse texto que eu vou levar vocês agora. Então, a gente está aqui em Deuteronômio 4, e agora a gente vai para Êxodo 19. E aí eu vou ler aqui para vocês no versículo 9 aqui em diante. O Senhor disse a Moisés: eu vou falar com você numa nuvem escura para que o povo possa ouvir a nossa conversa e para que em diante sempre confie em você. Então, é um grande mistério que eu vou falar aqui para vocês hoje. E infelizmente, a maioria dos pregadores, dos pastores, não vou dizer todos, mas a maioria deles ignora e não aceita as profecias quando falam de escuridão, que a escuridão vai vir. E eles não entendem o mistério, que quando o Senhor aparece, vem a escuridão. Primeiro, né? E como aconteceu aqui no Êxodo, isso aqui é uma prova disso. E é por isso que as profecias todas, desde do Velho Testamento até o Novo, até o Apocalipse, falam
desse grande sinal no céu, né? Onde o sol vai ficar escuro, porque vai ser o momento vai ser esse momento onde vai acontecer muitas coisas, e inclusive uma delas vai ser o arrebatamento. Então não vai acontecer o arrebatamento sem antes vir a escuridão. Só que infelizmente eu reconheço que tem muitas pessoas que deturpam essa profecia. Por isso que quando ela chegou a mim, eu tive interesse de ir a fundo e buscar mais detalhes, porque tinha chegado a mim essa revelação que o Senhor Deus deu à Dona Linda, totalmente adulterada, totalmente deturpada. E como estava dublada, eu tive interesse de procurar o canal, a versão original, e eu encontrei. E para quem está chegando novo aqui no canal, vocês podem ver, e foi o primeiro vídeo que eu postei aqui, porque diante disso que eu resolvi trazer todo esse material, diante dessa revelação. Por isso que esses vídeos aqui estão sendo produzidos, esse é o meu objetivo aqui. E é uma pena, né, que no mundo cristão isso aqui não esteja sendo dito para as pessoas. Mas a gente deve orar, né, para que o Senhor revele isso, para que o Senhor tenha misericórdia e paciência, para que mais e mais pessoas venham estar preparadas para este dia. Então vamos relembrar aqui o que aconteceu com eles, com a nação dos filhos de Jacó, né, no tempo de Moisés. Moisés contou a Deus, o Senhor, o que o povo havia respondido. O Senhor lhe disse: vá falar ao povo e mande que eles passem o dia de hoje e de amanhã se purificando para me adorar. Aí ele que lhe dá as indicações do que eles deveriam fazer. Nesse dia eu descerei sobre o monte Sinai, onde todo o povo poderá me ver. Marque limites em volta da montanha para que o povo não passe dali e diga-lhes que não subam o monte nem chegam perto dele. Ele dá mais indicações ali do que eles deveriam fazer naquela época. Porém, quando a trombeta tocar, o povo poderá subir o monte. Olha que forte essa frase aqui, ó. Então, quando a trombeta tocar, o povo poderá subir o monte. O que está lá em Tessalonicenses que o Paulo falou, né? Então, se a gente ler as cartas de Paulo aos Tessalonicenses com atenção, a gente vai entender, porque ele também fala de escuridão, ele fala dos sinais que viriam antes, ele fala que teria que vir a manifestação do perverso primeiro, e ele fala que a gente só vai se encontrar com o Senhor nas nuvens depois que a trombeta tocar, né? E então eu digo aqui para vocês que essa sequência que está ali, toda a palavra repete isso, desde o Antigo Testamento até o Novo, que primeiro as potestades vão cair do céu, que é essa manifestação do perverso. Depois, que é o que está lá no Evangelho de Mateus também, né? Que iria vir esse falso Messias, que os urubus, né, iriam estar lá, as águias, né, iriam estar lá. E aí depois desses dias de aflição, vão ser dias de aflição mesmo. E isso que fala em Apocalipse 7, que é os dias da perseguição, que eu vejo assim, a dificuldade das pessoas entender isso, que Apocalipse 7 está falando da selagem da nação dos filhos de Jacó que vão permanecer na terra, e está falando do arrebatamento. A multidão vestida de branco é o arrebatamento. E ali, ao final da tribulação, ele está falando dessa perseguição, desses dias de aflição. Não é o final da grande tribulação. Ali não é em Apocalipse 7 não está falando da segunda vinda do Senhor Jesus para ele pisar na terra, como lá em Apocalipse 19. Lá sim, Apocalipse 19, 20, é o final da grande tribulação. O final da angústia de Jacó vai ser lá. Apocalipse 7 não. Apocalipse 7 está falando do arrebatamento e primeiro da selagem dos filhos de Jacó que vão permanecer na terra. Eles são 144 mil. 144 mil não vão ser arrebatados juntos, eles vão ser arrebatados posteriormente. Mas está aqui, tá? E por isso que Paulo fala que quando a trombeta tocar, porque o Senhor, ele segue sempre
esse padrão, quando ele se movimenta, tem escuridão. Tem escuridão. E eu até quero procurar aqui, não estava preparado, mas para vocês verem que está aqui em Tiago também isso, para vocês verem que isso é uma máxima, né? Que isso é uma norma do Senhor. Então, deixa eu achar aqui, Tiago, tá aqui. Aqui. Tiago 1:17. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. E aí eu detesto quando aquelas pessoas falam assim, né? Aquele ditado popular: ai, nada cai do céu, nada cai do céu. Não, cai sim. Tudo que é bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. Vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda e nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Tá? Então, quando o Senhor ele muda de posição, que é quando ele veio falar com Israel, quando ele vier no arrebatamento, vem escuridão primeiro. Tá aqui, gente. A gente não pode interpretar a palavra sem a palavra, sempre. E então, tudo que a gente tem de bom aqui neste mundo, por isso que nada aqui deste mundo a gente deve nos prender, porque tudo vem de Deus. Tudo que a gente tem, todas as bênçãos que o Senhor nos dá, né, vem dele. Então, o que a gente precisa é dele. Então, onde o Senhor estiver é que a gente deve estar, né? Então, se a gente está feliz aqui nesse mundo, mas saibamos que tudo que é bom vem dele. Então, não adianta a gente nos prender por nossas coisas daqui. Então, a gente tem que orar para que o Senhor queira nos levar com ele, para onde ele for, como ovelhas seguindo o seu pastor. E então, aproveitando, já que eu dei uma passeada aqui na palavra, então a gente está também, ó, toda a palavra fala desse dia, e Efésios também, né? Para que a gente, o dia mal vai ser isso, né? E para que a gente se vista com isso, com o cinturão da justiça, com o cinturão da verdade, a couraça da justiça. Ele fala aqui do dia mal, né? E aí em Tessalonicenses, que ele fala isso que eu vou dizer para vocês. Ó, tá aqui. Então, Tessalonicenses 1:4. Que haverá o grito de comando, a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus. E aí muita gente se confunde também com as trombetas do Apocalipse. Mas se vocês verem, as trombetas do Apocalipse, elas são tocadas por anjos. É outro momento que só vai acontecer realmente depois do arrebatamento. As trombetas do Apocalipse não vão tocar antes do arrebatamento. Vamos passar aqui, eu quero mostrar, fazer um vídeo completo aqui, ó. Aqui a gente está em Apocalipse 7, né? Aqui, ó, as trombetas de Apocalipse 8, elas são tocadas por anjos, ó, os 7 anjos que vão ter 7 trombetas. Isso aqui só vai acontecer depois do arrebatamento, tá? Então, a multidão vestida de branco, tá aqui, ó, na minha Bíblia, a tradução da linguagem dos dias de hoje não vem como a grande tribulação, porque isso confunde muitas pessoas, vem como a grande perseguição, que são esses dias de aflição que estão nos evangelhos, que é o momento em que chegar as potestades, né? Mas a igreja vai escapar sã e salva, né? E as pessoas que lavaram suas roupas no sangue do Cordeiro, elas ficaram brancas. Prestem atenção que é a mesma sentença que está lá em Apocalipse 12. Em Apocalipse 12, como eu venho trazendo aqui para vocês, o sinal de Apocalipse 12, que deu o start para que a contagem regressiva, para que chegue realmente esse momento. Esse sinal ali de Apocalipse 12 já se cumpriu nos céus, e é por isso que eu digo que a gente tem uma sequência até Apocalipse 11, e de Apocalipse 12 em diante a gente tem os cumprimentos. E então as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro são os arrebatados, são as noivas prudentes. E ai dos que ficarem, as virgens loucas, né? Porque vão ficar pessoas aqui neste mundo, pessoas que creem em Deus, mas que não estavam preparados, que não estavam prontos, né, quando o noivo chegasse. E aí, o que eu estou trazendo aqui para vocês é para as noivas prudentes mesmo. E para as loucas também, né, para que se tornem prudentes enquanto há tempo. E aí, aqui diz assim, aqui em 1 Tessalonicenses, a trombeta de Deus, né?
E aí, os que estiverem vivos, seremos levados nas nuvens com eles, aqui é o arrebatamento. E aí ele fala aqui também, continuando, irmão, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. Quando as pessoas começarem a dizer tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto. Tudo leva a isso, né? Tudo leva aqui tudo se completa, a palavra de Deus se completa. As dores de parto é Apocalipse 6. Eu venho falando isso aqui. Eles não vão poder escapar, mas vocês, irmãos, não estão na escuridão. E o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Ou seja, aqui a gente pode entender facilmente que a gente vai estar aqui no dia do Senhor. Mas a gente não vai ser pego de surpresa, a gente vai saber que é o dia do Senhor e que logo a gente vai ser retirado daqui em sãos e salvos. Né? O dia do Senhor é esse momento aqui, de Apocalipse 6, 12. Né? E eu dou testemunho também do sonho que eu tive, né, com isso. Que completa essa palavra, porque tudo isso aqui já está dito. O meu sonho não muda nada do que está dito. Só dá o testemunho de que esse momento aqui vai acontecer antes do arrebatamento. E então o dia do Senhor, né, não vai pegar a gente como ladrão. Ele não falou que a igreja não estaria aqui no dia do Senhor. Ele falou que a igreja, aqui dá para entender que a igreja estaria aqui e que para ela não seria uma surpresa, como para as outras pessoas. Pense, as pessoas que estão aí vivendo a sua vida, né, trocando de telefone, casando, se dando em casamento, nem aí, né? Nem aí para nada que está acontecendo, vivendo a sua vida normalmente. Quando isso aqui acontecer, eles vão ficar perplexos. Isso aqui vai pegar eles de surpresa, mas não nós. É isso que Paulo está dizendo aqui. Todos vocês são da luz do dia. Nós não somos da noite e nem da escuridão, né? Porque infelizmente tem pessoas que gostam e querem a escuridão. Por isso, não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados e em nosso perfeito juízo. Os que dormem, dormem de noite, e os que bebem, é de noite que ficam bêbados. Mas nós, que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça, que é o mesmo que ele falou, que eu li aqui para vocês em Efésios 6. Ele usa a mesma expressão. E a nossa esperança da salvação como capacete. Então, o dia mal, para a gente ficar firme. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E isso aqui também completa essas pessoas que acham que a gente tem que passar pela ira para ser salvo. Não. Que morreu por nós. Ele morreu por nós para que a gente tenha a nossa roupa aqui, Apocalipse 7, lavada pelo sangue do Cordeiro. Para podermos viver com ele, tanto se estivermos vivos como se estivermos mortos quando ele vier. Portanto, animem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Ele sempre fala isso, gente. E aqui aproveitando, né, a 2 Tessalonicenses, que é quando ele fala do momento da chegada do perverso, ou seja, as pessoas que estão esperando o arrebatamento sem isso aqui acontecer, elas estão enganadas. E talvez esse dia do Senhor vai pegar elas de surpresa, porque elas já estão esperando o arrebatamento sem chegar isso aqui. Elas acham até que a apostasia já aconteceu, mas ainda não aconteceu, né? Então, não deixe que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus. E nessa Bíblia aqui é interessante porque ela não vem como apostasia, ela vem como revolta contra Deus. Porque algumas Bíblias trazem apostasia, e aí as pessoas vão procurar no dicionário. Eu creio que isso aí foi proposital, né? Que os jesuítas, aí, sei lá quem que fez esses dicionários, colocaram apostasia como abandonar o evangelho, né? Algo assim. Então as pessoas vêm e dizem, não, as pessoas já estão abandonando a fé verdadeira, então a apostasia já aconteceu, a próxima coisa já é o arrebatamento. E elas se enganam, porque a apostasia é a revolta contra Deus, é o que está lá em Apocalipse 12, a sequência desse sinal que vai trazer a queda das potestades aqui, essa batalha de Miguel contra os anjos. E é o que está em Daniel 12 também, é Bíblia com Bíblia, não é aqui eu dizendo assim que é isso ou aquilo, Bíblia com Bíblia. Porque em nenhum lugar da Bíblia você vai ver
Eu desafio vocês, porque em nenhum lugar da Bíblia vai ter que é a igreja que detém o perverso de aparecer. Nenhum lugar. Mas em Daniel 12 está escrito que Miguel e seus anjos vão defender o povo do Senhor no momento certo. E aí, lá em Apocalipse 12, completa com Daniel 12. É o momento que Miguel vai jogar as potestades aqui. Inclusive, lá em Daniel 12, em Apocalipse 12, diz que ele vai jogar Satanás aqui. Então, é ele que detém o perverso. Então, tá aqui, gente. Isso aqui vai ser um momento que ainda não aconteceu. E aí ele fala que isso aqui tem que acontecer primeiro, para que a gente saiba que chegou a hora. Ele será contra tudo, né? Então aqui ele fala futuro, ó. Isso aqui é futuro. Ele vai se colocar acima de todos, ele vai se sentar, entrar no templo de Deus. Isso aqui a igreja não precisa ver, ela só precisa ver a manifestação dele, a chegada dele. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando eu estava com vocês? Se vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora, né? Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. Aqui a gente já viu o sinal de Apocalipse 12 se cumprindo, no dia 23 de setembro de 2017, e de lá para cá, essa anã marrom, esse dragão vermelho, que é o sinal que eu venho trazendo aqui para vocês. Inclusive agora eu não tive a oportunidade de trazer mais vídeos sobre isso, porque eles mudaram lá o canal, o site da monitoração dessas câmeras, mudaram lá, eu não entendi mais como acessar. Mas tem vídeos anteriores aqui, se você ainda não sabe do que eu estou falando, vocês vão entender. Esse sinal é que está causando todas as alterações no nosso clima. É isso daí, não é HAARP, não é mudança de magnetismo da Terra, nada disso. É aquilo lá, são esses corpos celestes que têm essa influência eletromagnética aqui. E de lá para cá, isso vem se intensificando, porque isso vai se aproximar até o dia do grande alinhamento, que vai ser isso daqui, né? Que vai mexer com a Terra para sempre. E então, esse momento aqui vai acontecer, vai ser antes, né? Do arrebatamento. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. E isso aqui não é a igreja. Se fosse a igreja, o Paulo era da igreja. Então ele iria dizer, não, a igreja não vai estar aqui. A igreja é que detém isso, a igreja vai sumir e vocês não vão ver nada disso. Entendem? Porque o Paulo fala, ele não sabia se ele estaria vivo ou morto. Ele já todo momento da igreja eles já esperam, mas eles sabem que esse sinal aqui vai acontecer primeiro. Se fosse a igreja, era só dizer assim, não, então vocês não precisam nem saber disso. Aí vai chegar um momento que as pessoas vão abandonar o evangelho e logo vocês vão sumir. Não é isso que ele está dizendo aqui. E nem um momento ele dá a entender aqui que a apostasia é somente abandonar o evangelho, porque abandonar o evangelho isso aconteceu desde o início da igreja. Ele está falando aqui de um dia específico. Somente depois que for afastado aquilo que não deixa que isso aconteça, então o perverso aparecerá. Então, vocês leiam Apocalipse 12, vocês vão ver quando ele ser jogado aqui. E a grande tribulação, o anticristo, ele só vai poder realmente continuar. E agora eles estão preparando esse governo dele, né? Tá tudo pronto. Mas ele precisa desse poder que vai chegar aqui. E lá em Apocalipse 13 vocês confirmam que tá lá, o dragão vai dar a besta o seu poder, ele vai dar ao anticristo o seu poder, porque daí ele vai estar aqui. Então tudo que a gente vê hoje, a gente já vê o inimigo aqui agindo e tal, mas isso aqui vai ser totalmente diferente. E se vocês verem a revelação que o Senhor Deus deu a Dona Linda, vocês vão entender completamente, perfeitamente tudo isso aqui, porque as revelações que o Senhor Deus está dando em sonhos, né, as verdadeiras, elas se completam com a palavra, porque tudo já foi dito antes. É só para que a gente possa compreender o mistério que está na palavra de Deus. Porque, realmente, isso aqui dá margem para os mentirosos deturparem, falarem tudo quanto é mentira aí. Mas por isso que o Senhor tem pena e Ele nos dá esses sonhos para que a gente entenda a verdade. E não fique assustado quando isso aqui acontecer, né? E aí, somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça, então o perverso aparecerá. Ele vai aparecer aqui. E o Senhor Jesus, quando vier, vai matar ele, né? Isso aqui é futuro. Então, isso aqui ainda vai acontecer. Mas o perverso vai chegar e com o poder de Satanás.
e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. E aí, se a gente for lá nos evangelhos, eu não vou conseguir aqui agora, mas por isso que tá lá, gente, no evangelho de Mateus 24, que se possível fosse, eles vão fazer sinais que poderiam enganar até os escolhidos. Entendem? Isso aqui é um dia específico e é por isso que a gente vê toda essa movimentação aí em torno de preparar as pessoas para a agenda alien, tá? Preparar a humanidade aqui para a chegada disso, porque isso aqui vai acontecer e nós da igreja vamos presenciar isso. Mas eu exorto vocês a não olharem pela janela quando esse momento realmente se cumprir, não olhem pela janela, estejam somente concentrados em Jesus, porque vai ser algo muito grandioso, muito grandioso. E quem viu esses vídeos aqui que eu venho postando desde o início, é muito, tudo se alinha, né? Todos os sonhos que o Senhor Deus deu a pessoas diferentes, em épocas diferentes, de idades diferentes, se alinha com o que Paulo falou aqui, quando isso chegar. E vai aparecer na mídia, tá? Eles vão tentar preparar as pessoas para a chegada disso aqui, para que elas adorem isso, né? E enganará com todo tipo de maldades que vão ser destruídos. Infelizmente, vão ter pessoas que vão querer isso daqui. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram e nem amaram a verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo, que os poderia salvar. Por isso, Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. E então, tá tudo aqui, gente. Eu expliquei certinho para vocês. Agora, vamos voltar aqui em Êxodo, vamos continuar aqui, vou explicar para vocês com detalhes sobre esse momento que se aproxima. Então, quando a trombeta tocar, o povo poderá subir o monte, isso aqui vai se repetir, só que dessa vez nós vamos subir o monte, nós vamos ser arrebatados para o monte Sião, no céu, a nova Jerusalém. Quando esse momento ali chegar, vai passar quando nós passarmos, né, por essa escuridão, por tudo isso, tá? Nós vamos nos encontrar com o Senhor. Então, nós vamos ver essa escuridão chegando. Nós vamos ver tudo isso, né? Toda essas coisas incríveis aí que eu tô falando para vocês. Mas depois disso, vai ser pouco tempo, nós vamos encontrar com o Senhor. E aí Moisés desceu do monte e mandou que o povo se purificasse, né, para adorar a Deus. E ele falou aqui no versículo 16, na manhã do terceiro dia, tu vê que foi no terceiro dia, eu não vi quantos dias seriam a escuridão, eu vi que o sol ficava escuro, mas está aqui, talvez o Senhor vai seguir o mesmo padrão. Na manhã do terceiro dia houve trovoadas e relâmpagos. Uma nuvem escura apareceu no monte e ouviu-se um som muito forte de trombeta. E é isso que as pessoas estão vendo, que estão testemunhando, é isso que os profetas vêm falando ao longo de todas as profecias que eu já trouxe aqui para vocês a respeito da escuridão. Tá aqui também, ó, tá até aberto aqui Isaías 13. Eu ainda botei aqui na minha Bíblia, ó, sexto selo. Está chegando o dia do Senhor, dia terrível da sua ira violenta e furiosa. O que eu acabei de dizer para vocês? Paulo viu que a gente estava aqui no dia do Senhor, mas nós não vamos estar aqui para ira. Nós vamos só ver rapidamente isso chegar. A terra será arrasada, os pecadores serão mortos. Todas as estrelas deixarão de brilhar. Logo ao nascer o sol ficará escuro. Isso aqui que eu vi no meu sonho, ó. Sonho 12/10/2020. E a lua também não brilhará mais. O Senhor Deus diz: eu vou castigar o mundo por causa das suas maldades. Vou castigar as pessoas perversas por causa dos seus pecados. Então, se completa tudo isso. Eu vi que a igreja estaria aqui, mas seria por muito pouco tempo, porque daí logo o Senhor vai selar, vai enviar seus anjos para selar os filhos de Jacó. Vai ser muito rápido isso. E depois nós vamos encontrar com o Senhor, assim como foi nos tempos de Moisés. E eles se encontraram com o Senhor, e agora a igreja vai se encontrar com o Senhor no Monte Sião. E aqui eu estou com Ezequiel 34, que diz assim:
o bom pastor, né? É uma das passagens que eu mais amo do Evangelho de João, que fala do bom pastor. A gente está lá em João 10, no Evangelho de João 10. E aí, aqui, o bom pastor. Eu, Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Como um pastor busca suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta de todos os lugares por onde foram espalhadas, naquele dia de escuridão e desgraça. Olha que tremendo isso aqui que eu estou trazendo aqui para vocês. Porque o Senhor, ele vai buscar o seu povo. E lá no Evangelho de João, quando ele fala, ele está lá em Israel ainda, né? Ele está lá em Israel e ele fala que tem ovelhas que não são daquele aprisco. Então, ele está... o momento que nós estamos vivendo hoje é para que mais ovelhas, né, pertençam ao aprisco de Deus. Até o momento em que a porta se feche. E vai ser nesse dia de escuridão e desgraça. Eu as tirarei de países estrangeiros e as ajuntarei, as trarei de volta à sua própria terra. Eu as levarei para as montanhas de Israel e ali as alimentarei perto dos ribeirões, em todos os lugares onde o povo vive. Deixarei que elas pastem em bons pastos, nas subidas das montanhas, nos vales, em todos os pastos verdes da terra de Israel. Eu mesmo serei o pastor do meu rebanho e encontrarei um lugar onde as ovelhas possam descansar. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando, né? E então é muito forte essa revelação que está em Ezequiel 34, mas toda a palavra fala deste mesmo momento. Vai ser um dia de escuridão, mas o Senhor vai vir e vai resgatar. E aqui vejam que ele vai tirar de países estrangeiros, vão ser pessoas de todas as nações. E é isso que está, enfim, em Apocalipse 7. Tá? A multidão, a grande multidão vestida de branco, serão os arrebatados. Eu olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Foi isso que João viu. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. Estavam de pé diante do trono do Cordeiro. Tá? É esta profecia que vai se cumprir aqui, que foi feita em Ezequiel 34 e vai se cumprir aqui quando o Senhor arrebatar a igreja. E para encerrar, eu quero deixar para vocês aqui um Salmo 131. Vou encerrar orando ele e eu já exorto vocês, meu Deus, que fiquem firmes, né? Que o nome do Senhor Jesus Cristo, eu louvo o nome do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e exorto vocês a adorarem o Senhor, a ficarem firmes, não importa o que aconteça com cada um de nós, né? Não sei o que o Senhor preparou para cada um de nós, mas vamos ficar firmes porque o Senhor nos ouve e vai ser feita justiça, né? A gente só tem que estar nos preparando também, assim como o povo de Israel se preparou lá no momento diante de Deus, né? No momento que Moisés ainda estava aqui neste mundo. Ó Senhor Deus, eu já não sou orgulhoso, deixei de olhar os outros com arrogância. Não vou atrás das coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance. Assim como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim eu estou satisfeito e tranquilo, e o meu coração está calmo dentro de mim. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, agora e sempre. Amém.